Pessoal do Revista da Mulher, tudo bem com vocês? Bem, eu tô aqui para contar um resumão da festa de ontem que eu assisti até o final, lógico, para contar tudo para vocês. Tá a fim de saber? Te peço que deixa seu like aqui, deixa já no comecinho para não esquecer no final. Inscreva-se no canal e ative o sininho, caso você não seja inscrito ainda, para ficar por dentro de absolutamente tudo que a gente traz aqui para vocês. Bem, vamos à festa. A festa, o visual estava maravilhoso, estava lindo, vocês vão ver isso à noite. O Pyong pediu para que todos se vestissem de preto e a decoração era em preto, branco e vermelho. Pyong fez algumas mágicas ali, muito boas, por sinal, e as pessoas ficaram assim, sem saber como é que acontece a mágica. Ficaram malucas para saber, inclusive quem assistiu. Realmente foi muito bom os shows de mágica que ele apresentou. Mas a gente está interessado em mágica? Não, a gente está interessado em treta. Teve treta? Teve sim. No começo não, né, gente? Porque a treta vem quando a cachaça vem. E foi o que aconteceu. Todo mundo bebeu pra caramba, quer dizer, todo mundo não, a maioria bebeu muito. E quando eles bebem, eles ficam treteiros, chorões. E claro, a Gisele chorou, Flaislane chorou, Daniel chorou. Foi um chororô, gente. A Flaislane chorou porque disse que está se sentindo muito sozinha. Ela acabou discutindo com o Daniel, que disse que não via verdade nela, tentou provar para ele que ela tinha verdade, se ajoelhou na frente dele para pedir desculpas pelo que ela fez de errado, que foi só falar para ele que ele tinha dito uma frase machista, mas a maneira como ela falou realmente é aquela maneira exageradíssima de Flaislane, né? Por fim, ele acabou desculpando e disse que vamos ver mais pra frente o que acontece. E aí ela foi chorar atrás de uma mesa jogada no chão, claro. Algumas pessoas foram atrás dela, tentaram fazer com que ela voltasse para a festa, mas a única pessoa que conseguiu fazer com que ela parasse de chorar foi o Prior, falando do jogo, falando para ela ser forte, que ele não consegue protegê-la porque ele já protege o Babu, senão ele a protegeria e que ele só vai votar nela de novo se for para se proteger ou proteger o Babu, mas que ele vai avisá-la antes. E aí ela ficou um pouquinho melhor, mas não com a Mari, porque a Mari ouviu a Flaislane dizer para o Daniel que ela acha que ele é a melhor pessoa do programa e que ela acha que ele ou a Marcela vão ganhar. E a Mari ficou pé da vida com isso, porque as duas estão sempre juntas, né? E aí hoje elas tiveram uma DR, mas enfim, não vamos falar da DR de hoje. Ainda na festa, e o ponto alto, foi quando o Daniel chegou pro Prior e disse: Olha, eu quero te ver fora daqui. E aí o Daniel, o Prior ficou assim com o olhão arregalado, né? E falou: Ah, mas você não é gado feliz? E aí eles começaram a implicar um com o outro, mais o Prior, né? Porque o Prior, quando quer implicar, ele implica mesmo. O Daniel só foi lá, falou essa frase, quero te ver fora do programa, e depois saiu. Lógico que o Prior não ia deixar por isso mesmo. Então chegou um momento em que os dois estavam no quarto, ali no quarto dos homens, e o Prior falou: Ah, quero ter uma conversa com você. E aí começou com aquela enrolação, né? Do tipo, você é gado feliz? E ele disse: Não, hoje em dia não sou. Então hoje em dia você está influenciando. E aí o Daniel disse que sim. Ele disse: Ótimo, então agora você chegou onde eu queria. E aí começou a perguntar para o Daniel por que, que ele quer vê-lo fora do programa. E aí o Daniel disse que por causa de algumas atitudes no começo. E ele começou: Que atitudes? E aí o Daniel disse: Algumas atitudes e uma que eu não posso falar. Nossa, falar essa frase pro Prior, uma que eu não posso falar. O Prior disse: Você não sai desse quarto, eu não saio desse quarto enquanto você não me contar o que é isso que você está falando. Ele falou: Não, cara, é muito pesado, eu não vou contar.
e vou sair do quarto. Mas aí o prior começou meio que a barrar a passagem dele na porta. A discussão foi aumentando. E aí o prior com aquela olhando para o espelho, fala aqui para a câmera, fala para o Brasil o que, que eu fiz de errado e etc. Depois de muito tempo de tentativas do prior, o Daniel acabou dizendo que era por conta daquele lance dos animais, lembram? E que ele não queria falar porque a Mari estava envolvida e ele acha que a Mari não fez por querer, mas o prior ele acha que falou por querer. Gente, foi só acontecer isso pro prior ficar surtadíssimo, putíssimo, mandar ele para todos os lugares ruins desse mundo, encher de palavrão. E aí entrou no quarto Marcela, entrou no quarto Ive, e ficaram com medo. Eu também achei que os dois, assim, iam meio que se pegar, né? O Daniel tava bem bêbado, o Prior tava bêbado também, muito embora ele dissesse que não tava. E ficou ali contando pro pessoal é, que o Daniel não prestava, que estava inventando coisas dele, falando pro Daniel que para isso ele já foi chamado no confessionário, que isso está no passado, que ele já pediu desculpas, e o Daniel dizendo que não, que quem pediu desculpas foi a Mari, que ele não pediu. Gente, essa treta rendeu pra caramba. Resumindo, Prior agora quer a cabeça do Daniel a todo custo, que por sua vez quer a cabeça do Prior. Marcela entrou depois, é, começou a conversar com o Daniel, a Marcela, a Ive e o Pyong. Tentaram acalmar o Daniel ao máximo. É lógico que ele estava, não, mas eu tenho o direito de falar o que eu acho. E aí a Mari disse que, claro, ele tem. A Mari não, desculpa. Olha eu, doida, né? A Marcela diz que ele tem sim direito de falar tudo o que ele pensa, mas não no momento de festa, onde as pessoas estão alcoolizadas, que aquele momento era um momento de curtir e tal. E aí ficaram mais um tempão tentando convencer o Daniel. Quando o Daniel estava quase convencido a voltar para a festa, era a Ive quem chorava daquele jeito dela, né? Meio gritando, que irrita, gente, como irrita isso. E aí ela falava, ai Daniel, eu não quero que você saia desse programa, por que que você foi fazer isso? E aí voltava tudo, gente, a treta. Era conseguirem colocar a cabeça do Daniel no lugar e a Ivy gritava, ai Daniel, por que você fez isso? Gente, se eu pudesse puxar a Ivy dali, eu teria puxado, porque ela tava pra lá de inconveniente. Muito pra lá de inconveniente. Bem, o resumão é esse. Claro que tem detalhes, nuances aqui, nuances ali. A Gabi tá muito pensativa, dizendo que ela tem que prestar, ela dizendo para ela mesma, né, como sempre, que ela tem que prestar mais atenção no jogo. E as pessoas do grupo estão achando a atitude da Gabi meio suspeita, assim, tipo, ela veio pra cá porque é mais forte, ela veio pra cá porque, então a Gabi tá sendo meio que um foco ali. Tiveram alguns momentos icônicos na festa. Por exemplo, no momento a Flyslane chamou a Marcela num canto e disse a seguinte frase para ela, vê se você concorda. Uma rainha só é uma rainha quando ela não precisa de um rei. Reflita. E aqui fora, todo mundo está cancelando a Marcela por conta da mudança dela depois que ela começou a ficar com o Daniel e a passar pano em coisas, passar pano pro Daniel em coisas que ela não passava para os outros meninos. Então a Flyslane mandou essa real para ela e agora a Marcela tá dizendo que não sabe se sente muita verdade na Flyslane ou se ela se aproxima por conveniência. O que que vocês acham disso, pessoal? Acham que a Flyslane marcou um alvo na testa dela, do tipo, mirem aqui, com esse conselho? Vocês concordam com esse conselho? Acham que o Daniel está atrapalhando o jogo da Marcela, que a Marcela mudou muito com ele? Enfim, teve uma outra frase também que o Babu disse: esse príncipe que vocês elegeram é um babaca. Eu tenho vergonha de um cara desse falar que é ator. E aí? O que é que vocês acham? Me contem tudo. Vamos ver até que ponto a Globo vai mostrar de noite. Eles nunca mostram muito, né? Mas eu espero que eles mostrem o que eu disse e quem sabe um tiquinho mais. É isso, pessoal. Eu me encontro com você muito em breve.
e te deixo um super beijo.